queridos, sejam todos muito bem-vindos. Uau, estávamos aqui ansiosos, olha, preparando o cenário. Tanto cenário, né? Nosso estúdio aqui para que você se inspire, para que na sua igreja, na sua sala de aula, na sua escola, você aí tenha, né, inspiração de renovar, porque as crianças percebem, viu? Quando o ambiente está novo, né? Renovado. Ai, coisa boa! E falando em renovo, olha a nossa nova revista deste trimestre, que legal! Estamos estudando o livro de Ezequiel, não é? Que é o profeta na Babilônia. Isso aí. Olha, a revista maternal está show, gente. Vamos concordar, não é? Porque nós também nos inspiramos em vocês. Oramos para que o Senhor levante um exército de papais, mamães, vovós, professores, professoras para falar do amor de Deus. E na revista do professor, olha, tem muitas orientações, muitas dicas, sugestões de materiais que, aliás, sempre a gente mostra para você como você pode acompanhar na nossa lâmina os materiais mais solicitados nesta revista de Ezequiel, o profeta na Babilônia. Para que você trabalhe este trimestre com tranquilidade, com muita, como é que eu posso dizer? Muita tranquilidade mesmo, sabe? Com muita euforia, com muita alegria. Aí você faz uma seleção de materiais e na nossa revista, como aí está, você pode junto comigo observar, olha, nós vamos usar muito feltros, TNT, tecidos tricoline, que é aquele tecido de algodão em várias cores, retalhinhos de tecidos de emborrachado. Nós vamos utilizar colas para artesanato, colas de silicone, caixas de papelão. Você acredita nisso? É verdade. Os nossos flanelógrafos não podem faltar. Os nossos bonecos, olha como este aqui, fofinho. O nosso personagem queridinho deste trimestre. Fala sério, não é fofo, gente? Oh, meu Deus do céu. Ele é todo fofinho. Pensa que não dá trabalho? Dá trabalho de fazer. Mas é com muito carinho que a gente faz tudo isso, para que você também possa se inspirar, fazer o seu personagem, porque a nossa meninada do maternal, eles amam quando você toda vez que conta a história, os nossos bebês, as nossas crianças até os 3 anos, eles precisam de um personagem de referência. E na nossa lição, como nós estamos estudando o livro de Ezequiel, nada mais justo do que termos em quê? Aqui o nosso personagem, o nosso próprio profeta Ezequiel. Muito fofo, muito lindo. Muito legal, né? Então pronto, aí você se inspira. Se você não tem, como fazer um bonequinho assim, não se desespere. Pega qualquer bonequinho de borracha, sabe esses bonecos que a gente compra aí para as crianças nas lojas? Faz uma roupinha para ele, personaliza. Gente, vamos lá, usar a criatividade para falar do amor de Deus à nossa criançada. Agora, estes são os materiais da revista do professor, porque na revista do aluno, gente, olha que coisa linda a revista do aluno. Claro, nossos bebês são nossos alunos. As nossas crianças pequenininhos, fofinhos, de chupeta na boca, ou coisa mais linda, eles também são os nossos alunos, tá bom? Aqueles que estão aprendendo a palavra do Senhor. E nesta revista aqui, também tem a listinha de materiais. Vamos conferir comigo? Olha só, você vai precisar neste trimestre, já separe aí na sua igreja, na sua casa, coloque numa caixinha giz de cera indicados para bebês, que é aquele ou giz grandão, sabe? Que chama gizão, né? Alguma coisa assim, você procura aí, sabe? Na sua cidade. Nós vamos utilizar muitos papéis coloridos, cola em bastão. Claro, você não vai entregar para uma criança até os 3 anos de idade, né? A pistola de cola quente, não faça isso. E aí, a cola em bastão é mais indicada, tá bom? Nós vamos utilizar guache, nós vamos utilizar tinta aquarela,
Mas o avental dos seus pequeninos, você pode e deve separar, fazer um para cada um. Peça ajuda das mamães aí da sua igreja. Tá bom? Combinado? Vamos lá! Na nossa história de hoje, nós vamos contar que o nosso profeta Ezequiel, lá na Babilônia, olha essa maquete, gente. Fala sério, é muito legal, né? Então, eu espero que você esteja gostando, porque isso aqui, olha, é uma caixa de papelão, gente, você pode fazer. E aí, com emborrachado, eu misturei vários materiais aqui. Você faz um espaço, né, verde aqui para imitar uma vegetação, o espaço de terra, o azulzinho, porque é o rio Quebar, né? Então, a Bíblia diz que Ezequiel morava perto do rio Quebar, lá na Babilônia. Gente, e olha a casa dele, olha que casa mais linda, gente. E ela é surpreendente. Olha aqui que legal, você pode com velcro abrir o telhado da casa, colocar surpresa para as crianças aqui, que tal? Vamos lá, usem a criatividade de vocês. Vamos ver se eu consigo colocar. Acho que ficou legal, não é? Vamos então à nossa lição de hoje. Número 4 é a nossa lição. E acompanhe comigo o nosso título, o tema. O que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre Deus tudo vê. Isso mesmo, você vai encontrar aqui na palavra de Deus, no livro de Ezequiel, no capítulo 11, dos versículos 17 a 21. Você vai ler, tá bom? E para que você possa, assim, entender a mensagem que na nossa revista do professor, aqui nós estamos já trazendo para você a revista, tá bom? Contando a lição, isso. A história já está aqui, olha só, deixa eu mostrar. Tanto para contar para o bebê, quanto já a história narradinha aqui para as crianças de 2 a 3 anos. E lembre-se que nós temos apenas um objetivo. Acompanhe comigo o nosso objetivo de hoje. Pais e educadores, porque os pais são os primeiros educadores em tempo integral, não é? Então vamos lá. Pais e educadores, no término do ensino de hoje, a criança deverá saber que Deus vê todas as coisas que fazemos. Deus vê, e os nossos pequeninos já podem e devem começar a aprender sobre isso, tá bom? E aquele versículo que as crianças sempre vão ouvir você repetindo enquanto canta para eles. Vamos lá, o nosso guardando no coração. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ezequiel 11:20. Mas como a minha criança do maternal vai entender, eu serei o Deus deles? Espera aí, esse negócio tá meio complicado para o menino. É fácil, é só você, olha só, pegar, não é, aqueles nossos bonecos fofinhos, e aí você vai colocar um menininho, a menininha pertinho, e aí você diz assim: olha, Papai do céu disse assim para Ezequiel: Ezequiel, eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ai, que bacana! E você permite que os pequeninos segurem, né, o povo de Deus no colinho. Tá bom? Fica muito legal assim. E desta forma você ensina de maneira lúdica, gostosa, né, a palavra do Senhor para a sua criança. Agora, quanto aos recursos didáticos que nós colocamos na revista, o que você vai precisar na lição de hoje, de número 4, o que você vai precisar para mostrar para o seu bebê, para as suas crianças de 2 a 3 anos, enquanto conta a história e a palavra de Deus. Vamos lá? Nós colocamos aí, como você pode acompanhar na nossa lâmina. Primeira coisa, é sempre ela, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Mas a minha criança do maternal não sabe ler, não domina a leitura escrita, como é que ela vai? Eu tenho que mostrar a Bíblia. Você mostra, porque ela vai percebendo que aquilo que você está contando, conversando com ela,
você aprendeu primeiro aqui na palavra do Senhor, na Bíblia, tá bom? E aí, para os nossos bebês, a gente ensina a palavra de Deus mostrando os bonequinhos fofinhos, Ezequiel e os seus 2 amigos. Espera aí, deixa eu trazer para vocês. Gente, olha os amigos de Ezequiel. Olha isso aqui, gente, que graça. Aí, os nossos amigos, tem até aqui parece um vovozinho, não é? Mas é muito fofinho. São amigos de Ezequiel. E eu vou exatamente mostrar para o meu bebê, ou para os meus bebês do berçário da minha igreja, enquanto eu conto a história para eles de maneira curtinha, olhando nos olhos do meu bebê, tá certo? Agora para os maiores, não, vocês já sabem, não é? Fiquem aqui, bonitinhos, vamos lá. Para os nossos pequenos, não é? Para as nossas crianças de 2 a 3 anos, aí eu já mostrei para você aqui a nossa maquete. E olha que bacana, eu quero mostrar para vocês rapidinho as nossas árvores. Olha, é legal você dar uma mudada no seu cenário, na sua maquete. Que é isso daqui, gente, olha só, rolinhos, tá vendo? Olha só, rolinhos daquele papel filme que a mamãe compra lá para cozinha, sabe? Então, eu aproveitei, olha só, encapei de feltro, fiz a copa das árvores assim e coloquei um enchimento aqui dentro, tá vendo? Olha só. Para as suas amigas aí da igreja, que tal? Olha só, não precisa nem de máquina de costura. A copa das árvores você pode fazer com linha e agulha mesmo, com pontinho atrás no feltro. Ai, que legal! Aí com os retalhinhos de feltro, olha só, eu recortei, deixa eu mostrar aqui, eu recortei as folhinhas, tá vendo? Aí você cola depois que a sua árvore está montada e faz esse efeito bonito como você está vendo aqui. E o melhor, a sua criança pode pegar, tira uma árvore, coloca de novo, ou quem sabe você convida cada criança a montar o próprio cenário e vai colocando, encaixando aonde eles quiserem o cenário, não é lindo? Enquanto isso, você já está aí com um material que não rasga. Claro que você pode fazer de papel crepom, de qualquer material, mas isso aqui é bem mais resistente. Vamos à nossa história. Claro, primeiro para os nossos bebês, não é? Eu aproveito que o meu bebê está lá no berço tranquilo ou na cadeirinha e eu trago então o meu amigo Ezequiel, nosso amigo Ezequiel, e eu digo assim: olha, bebê, vamos conversar com Ezequiel? Ah, ele é fofinho como você. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Aliás, deixa eu deixar aqui mesmo, né? Fica melhor para você ver. Pois é, aqui está Ezequiel. Olha, um dia Ezequiel estava conversando com o Papai do Céu. E aí, Deus falou assim: Ezequiel, diga ao meu povo que eles estão longe, longe. Mas um dia eu os trarei de volta. Uau, que lindo! Ezequiel, como Deus é maravilhoso, não é? Olha só! Palminhas para você, Ezequiel. Muito bem! Vamos dar um abraço? Quem que dá um abraço em Ezequiel? Pronto, pode dar um abraço no Ezequiel. E assim você conta a história conversando com o seu bebê, tá bom? É só assim que a gente ensina a palavra de Deus de maneira bem curtinha e breve para os nossos bebês. Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, você já preparou todo esse cenário. Aí você diz: gente, um dia o profeta Ezequiel e os seus amigos, cadê os amigos deles? Ah, está aqui. Quem pode me ajudar a colocar os amigos de Ezequiel aqui? E você assim envolve os seus pequeninos na história. Aí você diz: um dia, o profeta Ezequiel e os seus amigos moravam em um lugar bem longe da cidade deles. E eles estavam ali. E sabe de uma coisa?
eles só foram para aquele lugar lá na Babilônia porque eles se afastaram de Deus. E eles estavam tristes e não sabiam o que fazer, nem como voltar para casa. Mas Deus viu, porque Deus vê e ouve todas as coisas. E Deus disse para Ezequiel: eu vou trazer todos vocês de volta. Só Deus mesmo para fazer isso. E a palavra de Deus diz que eles ficaram felizes. E Ezequiel deu o recadinho de Deus, porque ele era um profeta. Era aquele que falava o que Deus mandava ele falar. Legal, né, gente? Que bacana. E sabe o que isso nos ensina? Que Papai do Céu vê todas as coisas. Ele sabe quando nós estamos tristes, quando nós estamos alegres, enfim, porque Ele nos ama, tá bom? E olha que legal, vamos falar com Ele, aproveitar e dizer para Ele que nós o amamos. Vamos lá? Todo mundo com a mãozinha assim. Querido Deus, eu te agradeço, muito obrigada, porque o Senhor me conhece e eu te amo. Todo mundo manda beijo, Papai do Céu. Pronto. Depois disso, lembre-se de cantar uma música que combina com o assunto da sua história. Na nossa revista do professor, a gente traz a sugestão de 3 palavrinhas, que é muito legal para essa turminha do maternal, e tem uma música muito bacana que tem como título Deus Grandão. Ai, que legal! Pronto, cantou, brincou? Agora olha só a nossa lâmina aí, vem lembrando que na revista do aluno tem uma atividade para o seu bebê e uma atividade para as crianças de 2 a 3 anos, que aí, como já falei antes sobre a lista de material, você pode observar na nossa lâmina que vai precisar de avental, de tinta guache, e deixa os pequeninos mostrarem, não é, o lado artístico deles. Eita, que coisa boa! É desse jeito, gente, é bom demais compartilhar com vocês todas essas ideias. Espero que vocês coloquem em prática, tá bom? E, se Deus quiser, na nossa próxima videoaula, nós nos encontraremos para trocar outras ideias. Um beijo no coração e até lá, se Deus quiser. Tchau! A paz do Senhor, querido professor. Estamos na última lição do mês de janeiro. Nós finalizamos hoje as 4 lições e nós já aprendemos e ensinamos que a mão de Deus está sobre nós. Nós aprendemos também que a voz de Deus ela é poderosa e que, por vezes, Ele se entristece conosco. E para finalizarmos essa sequência didática, nós vamos falar hoje sobre a possibilidade de mudança que Deus nos oferece. Mesmo quando Ele fica triste, mesmo assim, Ele nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Isso é para nós sabermos o quanto Deus é misericordioso e poderoso, e o quanto Ele cuida de nós, e o quanto Ele nos protege e nos dá uma nova oportunidade. E é bom quando nós tratamos esse aspecto com a criança, porque ela vai crescer sabendo sobre a bondade e a misericórdia do Senhor. O nosso Deus é um Deus grande, um Deus cheio de amor, rico em perdoar, não é mesmo? Para dar prosseguimento à nossa aula, nós vamos fazer a leitura da nossa revista. Tema da lição, um novo coração. Encontrando o tesouro, Ezequiel capítulo 11. Guardando no coração, tirarei deles o coração de pedra desobediente e lhes darei um coração humano obediente. Ezequiel capítulo 11, verso 19, a parte B. O objetivo da nossa aula é identificar que a desobediência é como ter um coração de pedra e que a obediência é como ter um coração de carne. O Vamos Louvar traz 2 sugestões de músicas. Meu Coração Era Sujo, de 3 palavrinhas, Molim, Molim para Jesus, da tia Kelly. As orientações importantes dizem assim: a paz do Senhor Jesus, professor querido e ungido. O tema de hoje é oportuno para interagir com as crianças a respeito de se ter um novo coração. Portanto, para este propósito, arrume o cenário com a Bíblia, o boneco de Ezequiel, coração de massinha ou de qualquer outro material alternativo.
O visual do versículo merece destaque também, e ele deverá ser confeccionado em formato de coração proporcional ao flanelógrafo. Ore durante a semana para que Deus nos dê um coração de carne e obediente. O nosso guardando no coração traz um coração propriamente dito, com o versículo escrito, que diz assim: tirarei deles o coração de pedra desobediente e lhes darei um coração humano obediente. Ezequiel capítulo 11, verso 19, a parte B. Então você pode confeccionar um coração em EVA ou qualquer outro material da sua preferência. Pode até ser em A4, pode imprimir, pode escrever, e você vai usar a técnica mais apropriada para a sua aula. E trabalhando aí a memorização deles. A sua maneira de trabalhar vai influenciar aí na aprendizagem da criança, certo? Você pode escolher uma brincadeira para fazer nesse momento e prosseguir com a atividade. Não esqueça de dizer que esse versículo foi retirado da Bíblia e que você pode também trabalhar as palavras difíceis que aparecem. O que será que é ter um coração de pedra? O que é ter um coração de carne? Para nós adultos, nós podemos compreender perfeitamente bem essa metáfora, mas a criança ela não vai compreender. É necessário que seja explicado. E quando nós explicamos, nós utilizando o quê? Utilizamos o quê? O material concreto, que é o próprio coração. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o coração de pedra na cor cinza e o coração de carne na cor vermelha, só para fazer essa diferença para as crianças. Tá bom? Os recursos pedagógicos da história, você fará a seleção lá no link de apoio, onde você vai encontrar algumas ilustrações para você trabalhar na sua contação de história. A primeira figura que você vai selecionar, você pode reutilizar a figura 3, que mostra Nabucodonosor invadindo Jerusalém, e a sugerida também é a figura de número 4, que mostra o povo saindo triste da sua cidade, da sua casa, que eles ficaram atemorizados, eles ficaram como que alarmados. E aqui, ó, como eles já haviam entendido o que estava acontecendo, eles saíram tristes por um caminho, sendo levados por alguém aí até chegar lá no seu local de destino. Você seleciona essas figuras e providencia outros materiais. Aqueles que já foram sugeridos anteriormente, a árvore, o boneco, a Bíblia, dessa vez uma caixinha de remédio e, por fim, os corações, né? O coração de pedra e o coração de carne. Vamos saber agora como vai ficar a nossa historinha de hoje. A paz do Senhor, crianças queridas, tudo bem com vocês? A história de hoje traz um grande segredo. Portanto, eu quero convidá-los a descobrir que segredo é esse. Vocês lembram que o povo foi levado cativo para a Babilônia? Lembram, não é? Eles estavam muito alarmados e muito tristes e angustiados porque estavam longe da sua casa. Percebam aqui como eles estão tristes. Até as crianças, olha, ficaram tristes porque foram embora das suas casas. Então Deus levantou Ezequiel para transmitir uma mensagem ao povo. Deus falou assim para Ezequiel: olha, Ezequiel, eu vou te contar um segredo. Sabe o que acontece com esse povo? O problema deles não é por fora, não é o que eles estão vendo, é por dentro. Como assim, Senhor? É dentro do coração. O coração deles ficou duro, igual uma pedra. Eles não conseguiam acreditar mais em Deus, crianças. Ficou igual uma pedra porque a pedra é dura, não é? Assim, eles ficaram também por dentro. Quer dizer que eles não acreditavam mais em nada. Eles não conseguiam mais confiar que Deus podia fazer algo por eles. Eles estavam ali naquela situação, se sentindo abandonados, se sentindo rejeitados, longe de casa, comendo outro tipo de comida, quem sabe um outro tipo de clima, não sabemos se era frio, se era calor, não é verdade? Então, tudo isso trouxe infelicidade para eles. Por isso que o coração deles ficou assim, ó, durinho, durinho, igual essa pedra aqui. Mas Deus falou para Ezequiel que ia tirar esse coração aqui, ó, duro, esse coração de pedra. Deus prometeu arrancar
arrancar do coração, do peito deles e dar um coração assim, ó, de carne, bem vermelhinho. Por isso que Deus falou, tirarei deles o coração de pedra desobediente, porque o coração de pedra, quando o coração é de pedra, ele se torna desobediente. As pessoas fazem coisas mais, elas desobedecem e elas ficam muito, com o rostinho muito triste, muito diferente. Mas quando Deus limpa o nosso coração fica um coração obediente. A Bíblia diz que esse coração obediente é um coração humano, igual esse que bate aqui, ó, aqui dentro, tum, 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 bem bonitinho. E aí Deus vem com a sua caixinha de remédio. O remedinho de Deus é o seu amor que derrama em nosso coração, é a sua bondade, a sua paciência, e nos permite ter um coração limpinho outra vez. Assim, um coraçãozinho de pedra. Quem quer ter um coraçãozinho limpinho? Vocês querem ter um coração de carne ou querem ter um coração de pedra? Alguém aqui na nossa salinha tem um coração de pedra? Será? Ah, meu Deus. Vamos pedir para Jesus limpar esse coração, quebrar essa pedra, chamar um médico e ir lá arrancar esse coração duro e colocar um coraçãozinho limpinho, um coraçãozinho de carne, mais uma vez. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, nessa aula, te dê força, te dê coragem, te ajude a preparar os materiais didáticos, te dê palavras e te dê condições para conduzir a sua aula. O nosso Brincando e Aprendendo de hoje fala sobre o coração, não é verdade? Nós aprendemos na historinha que Deus, ele pode tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Para isso, ele usa as suas mãos poderosas, suas mãos de médico. Olha só, igual essa caixinha aqui, a caixinha de remédio. Todos vocês devem ter uma na sua casa, não é verdade? Que remedinho que será que Jesus tirou daqui de dentro para remover esse coraçãozinho de pedra que tem lá dentro do peito? O que será que foi? Foi o seu amor, nós já aprendemos aqui, foi a sua bondade, a sua misericórdia. É por isso, criança, que você vai fazer agora um coraçãozinho bem bonitinho, com as suas mãozinhas. Aí, professor, você providencia um coração, formato de coração, você desenha ou imprime ou permite que eles mesmos desenhem, porque eles já conseguem desenhar um coração, não é? Utiliza o palitinho de churrasco ou o palito de madeira e cola junto com eles. E aí eles vão levar para casa. Se quiser, ó, você pode até imprimir o versículo e colocar aqui, porque eles vão levar para casa e aí o papai e a mamãe vai ficar reforçando. E aqueles que sabem ler, eles mesmos podem ler. Se vocês puderem colar um bombonzinho atrás para incentivar como estímulo, não é verdade? E aí você vai receber a resposta desse versículo, do versículo aprendido, do versículo decorado. Amém? Amados, que Deus nos abençoe nesse dia, que Ele nos dê, nessa aula, que Deus nos dê um coração de carne, um coraçãozinho mole para Ele, um coração aberto para ouvir a sua voz, para ouvir a sua palavra e para estarmos dispostos para prosseguir nessa caminhada que é de trabalhar com as nossas crianças. Nem todos querem, mas aqueles que querem, que Deus venha derramar a sua unção, seu poder, a sua graça, a sua misericórdia sobre cada um de nós. Que Deus te abençoe e até a próxima videoaula. Olá, queridos professores, que bom estar aqui com você e desta vez vamos estar estudando e apresentando para você que é um professor da nossa Escola Bíblica Dominical Infantil e trabalha especificamente com a modalidade juniores, que compreende a faixa etária de 7 a 11 anos de idade. Nós estamos aqui, olha, com essa revista maravilhosa nesse novo trimestre e hoje vamos para a lição de número 4. Então, nesse domingo, se prepare porque você vai dar uma aula de excelência. Vamos lá, então, conhecer o tema da aula de hoje? Tá aí na tela, acompanha comigo, lição de número 4. O tema é A Glória de Deus se Afasta. O texto bíblico você vai encontrar no livro de Ezequiel, dos capítulos 8 até o capítulo de número 11.
E agora vamos lá acompanhar então o objetivo, o que a gente vai querer de retorno das nossas crianças ao final da aula de hoje. O que é? Ensinar que Deus é santo e somente Ele é digno de ser adorado. Ele deseja habitar em corações puros, pois o pecado nos afasta da presença de Deus. Então, cada aluno da sua sala de aula deve sair com esse objetivo guardado no coração. O Vamos Louvar, aquela canção alegre e feliz que vamos cantar com eles, é Quem é Deus como Nosso Deus, do grupo Crianças Diante do Trono. E guardando no coração é o nosso versículo-chave que vamos retirar do livro de Ezequiel, capítulo 11 e versículo de número 19. E esse versículo ele diz assim: Eu lhes darei um coração novo e uma nova mente. Tirarei deles o coração de pedra desobediente e lhes darei um coração humano obediente. Ezequiel 11, versículo 19. Agora eu quero que você acompanhe comigo como vamos confeccionar o nosso versículo de hoje. Ele está muito especial. Ele é grande, mas dessa maneira que vamos explicar, você vai conseguir aplicar para a vida da criança. Então, olha, o que a gente faz primeiro? Vamos pegar a nossa Bíblia e ler direto da Bíblia Sagrada. Vamos lá folhear o livro de Ezequiel, que está no Antigo Testamento, e fazer com que as crianças leiam. É importante você incentivar a leitura na Palavra de Deus. Depois disso, a ideia é que você possa confeccionar o visual do seu versículo. Pode ser impresso, pode ser no papel cartão, pode ser no emborrachado, pode ser você revestindo de papelão e depois colocando no emborrachado, um papel cartão para ele ficar mais durinho, ou qualquer outro papel. Ou tudo bem, não tem nada disso, mas você tem uma lousa branca, um quadro branco na sua sala de aula, escreva o versículo, mas faça algo para que as crianças possam ver e ler, porque elas precisam levar aqui, ó, no coração esse versículo. E a ideia de hoje é bem legal, acompanha aqui comigo. A ideia é que você possa fazer ele, ó, no formato de coração. Então, a primeira parte do versículo você vai fazer no formato de um coração vermelho, né? E você acompanha aí, o que está escrito aí? Eu lhe darei um coração novo e uma nova mente. A segunda parte do versículo, a gente vai fazer ele no formato de um coração cinza, para representar que é um coração de pedra. E o que diz aí? Tirarei deles o coração de pedra desobediente. A terceira parte também você vai fazer no formato de um coraçãozinho vermelho, e tá aí o finalzinho do versículo, e lhes darei um coração humano obediente. E a referência do versículo, né? A gente fez aqui, ó, no formato de um coraçãozinho, Ezequiel 11, 19. Então você vai ler, você vai repetir, né? Vai fazer brincadeira com as meninas, com os meninos. E na revista está descrito que você faça ele e monte ele num varalzinho. Por isso que a gente montou aqui para você poder ver. E depois você faz a dinâmica. Qual é a dinâmica? Você vai tirar aqui, ó. Eu vou tirar esse aqui do meio. Você vai tirar e aí você vai virar ele aqui, ó. E a criança vai ter que ler o que está escrito aqui nessa segunda parte do versículo, sem olhar, né? E assim você vai trabalhar a questão da memorização. Eles vão ter que ler essa primeira parte e na segunda, alguém lembra o que está escrito? E assim você vai incentivando, né, a criança a levar esse versículo, guardar no seu coração. Importante que você explique cada palavra, quem falou, quem escreveu e para que é esse versículo, para que a criança nunca esqueça esse versículo e ela possa levar para casa. Bom, eu espero que você possa aplicar esse versículo conforme está descrito aqui na sua revista do professor. Prosseguindo, professor, dessa vez acompanhe comigo as orientações importantes. Está sempre na primeira página de cada lição. São orientações de como você deve preparar o Você Sabia ou qualquer outro tópico da lição. Hoje, especificamente, vai falar sobre o Você Sabia, né? Para a introdução, mostre em cartazes o significado das palavras abaixo, mencionadas no texto. Primeiro, Ezequiel, profeta de Deus que trouxe mensagens importantes. Segunda palavra que você vai mostrar, templo, significa o quê? Local sagrado onde o povo adorava a Deus. Terceira palavra, idolatria. Qual o seu significado? Quando as pessoas colocam outras coisas ou pessoas no lugar de Deus. Quarta palavra, desonra. Fazer algo que não respeita ou desagrada a Deus. E por último, você vai mostrar a palavra presença de Deus, que significa quando Deus está perto de nós
e sentimos o seu amor. E agora então vamos lá para o Você Sabia, é a introdução da história e você vai iniciar falando o quê? Deus revelou a Ezequiel que o templo estava sendo desrespeitado com idolatria e desonra. O Senhor disse que sua glória estava saindo do templo porque o povo havia se afastado dele. A glória do Senhor é quando o poder e a presença de Deus se tornam visíveis. Ela brilha com a luz e beleza, revelando como Deus é perfeito em tudo que faz. Ela é única e incomparável, mostra a grandeza de Deus em poder, bondade e majestade. Podemos ver a glória de Deus na criação, nas suas ações. Jesus é a forma mais perfeita de vermos a glória de Deus. Um dia estaremos com o Senhor e desfrutaremos da sua glória para sempre. Então, para a introdução, para iniciar a história de hoje, você pode pedir ajuda de alguém, de um sábio construtor que você tiver aí na sua igreja, para construir uma maquete como essa daqui. Muito legal, né? Isso aqui é a maquete de um templo, muito parecido, né, com o templo daquela época. E a gente vai iniciar falando que naquela época Deus mostrou para quem? Para Ezequiel, que o povo estava fazendo coisas erradas. Aonde? Dentro do templo. Eles estavam trazendo desonra e estavam também idolatrando outros deuses dentro da casa do Senhor. Já pensou? Que coisa horrível! E Deus revelou tudo isso para Ezequiel e revelou que por causa dessas coisas erradas que desagradam ao Senhor, que eles estavam fazendo ali dentro do templo, uma coisa muito preciosa saiu daquele lugar. Sabe o que foi? A presença de Deus. A presença de Deus já não estava naquele lugar. E é então que a gente vai explicar para as crianças o que é a presença de Deus. A presença de Deus, ela é única, ela é incomparável, ela é uma luz que brilha, né? E a presença de Deus, ela se manifesta em quem? Se manifesta na presença de uma pessoa muito especial, que é Jesus. E para você falar e explicar melhor palavras como Ezequiel, idolatria, desonra, você pode preparar um painel como esse aqui, tá bom? Esse aqui a gente imprimiu, mas você pode fazer de uma outra forma aí como você queira e for melhor para você. E aí a gente vai explicando o significado de cada palavra. Por exemplo, Ezequiel. Quem foi Ezequiel, crianças? Ele foi um profeta de Deus que trouxe mensagens importantes. Outra coisa que a gente pode explicar para as crianças, o que é o templo, porque muitas não sabem o que é o templo. É só um edifício? Não, o templo ele é mais do que isso. Ele é um local sagrado onde o povo adorava a Deus. A idolatria, porque às vezes tem muita confusão o que é idolatria e como são crianças de 7 anos, elas podem não saber o que é exatamente a idolatria. E aí você vai explicar que é quando as pessoas colocam outras coisas ou pessoas no lugar de Deus. A gente não pode ter nada no lugar de Deus. Aí você vai explicar também desonra e presença de Deus. O que é a presença de Deus? Você pode falar, né? Mas muita gente pode não saber, principalmente as nossas crianças. E aí você vai então explicar que a presença de Deus, ela é quando Deus está perto de nós e nós sentimos o seu amor. E Deus ele revelou essas coisas poderosas para Ezequiel, que a presença do Senhor já havia saído do templo por causa da desonra, do desrespeito e principalmente por causa da idolatria. Então, olha, faça dessa forma e assim você vai então introduzir a história de hoje. Tópicos da lição de número 4. Número 1, o templo profanado. Ezequiel, capítulo 8, dos versículos 5 até o 16. Tópico número 2, a glória de Deus se retira. Ezequiel, capítulo 10, dos versículos 1 ao 22. E terceiro e último tópico, Deus promete voltar. Ezequiel 11, dos versículos 16 ao 23. E por último, a aplicação, ou também, como você queira, a conclusão. Agora sim, a gente vai trabalhar tópico por tópico. O tópico número 1, que é o templo profanado, o que a gente pode abordar dentro dele? Número 1, Ezequiel teve uma visão em que Deus mostrou o que acontecia dentro do templo. As pessoas estavam cultuando imagens e ídolos. Ponto número 2, as pessoas estavam acostumadas com o pecado. O altar, que antes era símbolo de comunhão, se tornou lugar de profanação.
E ponto número 3, os líderes espirituais se corromperam, faziam rituais pagãos e tudo parecia normal por fora, mas Deus via o pecado escondido. Tópico número 1, a gente pode iniciar mostrando quem? A figura, né? Ou o boneco do nosso profeta Ezequiel. Ezequiel, ele teve uma visão. E nessa visão, Deus mostrou para Ezequiel como estava o templo do Senhor. E ele viu por dentro do templo o que as pessoas ali, principalmente os líderes, estavam fazendo dentro daquele local sagrado, um local que era para adorar a Deus. O que as pessoas estavam fazendo ali? Acompanhe aqui comigo essa figura que você, inclusive, pode encontrar no QR Code da revista do professor. É a figura 4.1, mostra o povo adorando, mas adorando a Deus? Negativo. O povo estava adorando a ídolos, imagens. E isso era onde? Dentro do templo, dentro do local sagrado. E Deus mostrou isso para Ezequiel. E aqui tem uma caixinha falando: o lugar sagrado foi tomado pelo pecado e pela desobediência. E isso me entristeceu e trouxe desonra ao meu nome. Deus estava falando isso com Ezequiel. Então, aquele lugar sagrado, ele foi tomado por duas coisas. Primeiro, pelo pecado, e segundo, foi tomado pela desobediência. Aquele lugar que antes era um lugar sagrado para adorar a Deus, né? A casa de Deus foi feita para quê? Para adorar a Deus. Mas aquela casa estava servindo de adoração a ídolos, a outras imagens. E Deus, ele mostrou tudo isso para Ezequiel. O que acontecia ali? O povo estava acostumadíssimo com o pecado. Eles não viam maldade nisso. E olha, você pode preparar algo como isso aqui, como uma lupa. E aí dentro da lupa você vai colocar essa frase, né? Deus via o quê? O pecado escondido, né? Deus estava vendo todas as coisas que estavam acontecendo dentro do templo do Senhor. E você pode preparar isso daqui para mostrar para as crianças que Deus, ele vê todas as coisas. Embora aquele povo estivesse fazendo as coisas escondidas, principalmente os líderes espirituais, porque eles também adoravam outros deuses e incentivavam o povo, né, a adorar ídolos pagãos, né, como Baal e tantos outros deuses, Deus do sol, não é? Todas essas coisas. E aí você vai mostrar para as crianças: olha, nós não podemos esconder nosso pecado, porque Deus, ele vê todas as coisas. Assim como essa lupa vê um grãozinho de feijão, ou um grãozinho, né, pequenininho que seja, ele também está vendo o meu e o seu pecado. Então, olha, esse é um ponto muito importante que você pode frisar para as crianças. Use recursos como esse, como a lupa e as figuras, as palavras, e assim eu tenho certeza que eles vão entender. Vamos lá então para o tópico de número 2. A glória de Deus se retira. E a gente pode trabalhar os seguintes pontos. Número 1, Ezequiel observou a glória de Deus se mover do templo e parar sobre os seres celestiais, e depois se deslocou para o portão leste e em seguida saiu da cidade. Ponto número 2, o mesmo fogo que antes purificava, agora trazia juízo sobre a cidade. Deus permite que as consequências do pecado recaiam sobre o pecador. Terceiro e último ponto, Deus quer um coração sincero e íntegro. Quando deixamos o pecado tomar conta de nós, a presença do Senhor se afasta. Tópico número 2, você já pode iniciar aqui, direto com a figura 4.2, mostrando Ezequiel, né? Ele estava orando ao Senhor e Deus deu a ele uma visão. Qual foi a visão? Que a presença do Senhor já não estava mais naquele lugar. Ele viu a presença de Deus recair sobre os seres celestiais, depois indo para o portão e, por fim, ela saiu definitivamente do templo, né? E o que aconteceu ali? Por causa da desonra, por causa da idolatria, Deus, ele se afastou daquele lugar. Aí você pode preparar aqui, olha, essa figura como de uma igreja e essas duas frases, né? Na primeira tá aí, o Senhor estava se afastando por causa do pecado do povo. Então a presença do Senhor havia saído daquele lugar. E o que aconteceu quando a presença saiu? O templo ficou vazio. E por causa disso haveria uma consequência. Qual seria essa consequência? Você pode preparar, olha, no formato de um templo representando a cidade de Jerusalém, e tá aí a frase, né?
Jerusalém enfrentaria a imensa dor da ausência de Deus. Que dor terrível, né? Seria essa. E ainda você pode preparar também esses 2 cartazinhos aqui, ó, com esses 2 corações. O primeiro tá aí, ó. Deus quer o quê? Um coração alegre. Aí você vai colocar a frase: Deus quer um coração sincero e íntegro. Ele não quer dentro do nosso coração pecado. Isso jamais. E o segundo coração também é um coraçãozinho alegre, né? E ele fala do quê? Deus é santo e não habita onde há pecado. Onde há pecado, Deus jamais vai habitar, porque Ele é santo. E o pecado e santidade são 2 coisas que não combinam. Então, olha, você prepare essas palavras nesse formato da igreja, da cidade de Jerusalém, os 2 coraçõezinhos, né? Para você explicar para as crianças que o pecado é algo terrível, né? E onde ele está, a presença de Deus não está. E isso é algo terrível. Vamos lá, então, terceiro tópico? Deus promete voltar. Ponto número 1, Ezequiel viu que um dia a glória de Deus voltaria ao templo. Mesmo diante da desobediência, Deus prometeu restauração. Ponto número 2, o coração de pedra, frio e endurecido por meio da salvação, seria trocado por um coração sensível e obediente. Terceiro e último ponto, vamos explicar que quando deixamos as coisas deste mundo e seguimos a vontade de Deus, sua glória volta a brilhar em nossa vida e enche o nosso coração de paz. Terceiro tópico, a gente vai mostrar aqui, né? Nosso boneco tão bonitinho, né? Ezequiel, e Deus mostrou tantas coisas maravilhosas para ele, assim como mostrou o templo que estava vazio, agora Deus vai mostrar para Ezequiel que a glória dele vai voltar para aquele lugar. E aí você pode preparar aqui, olha, sugestão, a figura de uma igreja e está falando o quê? Ezequiel viu que um dia a glória de Deus voltaria ao templo. Quando, o dia e a hora, Deus não revelou a Ezequiel. E outra coisa interessante, né? Que Deus falou com Ezequiel, que Deus mostrou seu amor e prometeu restauração, né? Deus, ele é um Deus de promessa e ele é um Deus muito paciente e bondoso. Assim como ele permitiu que a glória se fosse, ele também vai permitir que a glória seja restaurada naquele lugar. Outra coisa que a gente vai focar muito e ensinar para as crianças é a respeito de que Deus, ele quer nos dar aqui, ó, um novo coração. Deus quer tirar um coração de pedra, aquele coração duro, aquele coração que não acredita em nada. E Deus quer dar o quê? Um novo espírito, uma criança que crê, que ora, que fala com Deus. Deus, ele quer tirar de nós também aquele coração de pedra, né? Aquele coração incrédulo, aquele coração que não acredita nas coisas de Deus, que não ora, que não lê a palavra, que não crê em milagres. E Deus, ele quer nos dar o quê? Um coração sensível e obediente, assim como era o coração de Ezequiel. E aí você também pode preparar essa figura 4.3, que eu vou pedir para você acompanhar comigo, tá aqui, olha, é a figura de Jesus e ele segurando um coração, muito legal, né? Linda essa figura, e tá aqui um novo coração e um novo espírito. É isso que Jesus quer nos dar. Quando a gente deixa que o pecado vá embora do nosso coração, ele vai encher o nosso coração de alegria, da glória, da presença dele, e então o nosso coração, que antes era um coração de pedra, agora ele vai ser um novo coração, um coração sensível e obediente para agradar a Deus. E depois de você ter concluído o tópico número 3, vamos para a conclusão, a aplicação da história de hoje. E você vai enfatizar o quê? Deus conhece nosso coração, por isso devemos mantê-lo puro e fiel, para que sejamos o templo do Senhor. Nascemos para adorar e honrar o nome de Deus. E o nosso coração deve ser um lugar onde Ele tenha prazer em habitar todos os dias. Depois de concluir essa lição e essa história maravilhosa, não esqueça de orar com as suas crianças, de abençoar, de profetizar, de ungir elas, né? De declarar a presença do Senhor e que elas possam se arrepender dos seus pecados. Depois disso, senta cada criança, se possível, se tem mais de um professor na sua sala de aula, senta junto com eles e vamos realizar juntos as atividades, né, da revista do aluno, né? Tá aqui, ó, a lição de número 4, tá lindíssima. Você tem um resumozinho, se você tiver tempo, pode ler com as crianças. E são 4 atividades, né? Tá aí a primeira, a segunda, né? Que vai falar sobre atitudes erradas do povo de Judá. E aqui na outra página também, né? Tem a terceira, né? Atividade, que é bem legal essa daí, ó. Principalmente para quem não
sabe muito bem ler, e a quarta, né, que é para escrever o versículo, né, os 2 coraçõezinhos. Então, olha, faça essa atividade com os seus alunos, né, dê um carimbozinho lá de parabéns, incentivem eles a escrever, a praticar a leitura, e assim, olha, você vai concluir a sua aula de uma maneira maravilhosa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te capacite, que a glória e a presença do Senhor também seja abundante na tua vida, para que as crianças, através de você, possam ser cheias da presença do Senhor. Uma boa aula nesse próximo domingo, que Deus te abençoe. Tchau, tchau!